Povo. CYH 648 840 kHz, Rádio Campo Maior, que cheira amor em Ceará. Uma emissora integrante do Sistema Maior de Comunicação. Top de 3 segundos para mais uma atração maior na Campo. Sua AM líder em audiência. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que forem abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores. Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Brasil! Brasil! Boa tarde aos ouvintes da Rádio Campo Maior de Quixeramobim. Boa tarde a você, que todos os sábados sintoniza aqui a nossa Campo Maior para acompanhar o programa Sindicato em Destaque, que passamos a apresentar a partir de agora. Desde já, mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, servidores e servidoras, aos ouvintes que nos acompanham pela Rádio FM de São Miguel, né? Um abraço para vocês que nos acompanham pela rádio e você que está nos acompanhando nesse momento pelo Facebook também. Vai lá no Facebook, acompanha Sindicec, coloca lá, nós estamos ao vivo também no Facebook. Então um grande abraço a todos e todas. E hoje traremos algumas notícias importantes, participação do Dr. Valdeci no nosso programa, trazendo algumas informações sobre Previdência. Falaremos sobre a questão do fundo eleitoral, os recursos que entrou na Prefeitura esse mês de novembro. Enfim, será um programa de bastante informações importantes para nossos servidores e servidoras, né, nesta reta final de 2019. Né, um ano de muitas mudanças, em que o Brasil passa por transformações políticas e econômicas importantes que vai, sem dúvida, impactar na vida de todos nós nos próximos anos. Tá bom? Então, vamos lá. Bandeira, né, vamos começar o programa agora com o nosso editorial. Sindicato em Destaque, editorial. Cortes na saúde e educação vão bancar o fundo eleitoral do ano que vem. O Congresso busca argumentos para justificar o astronômico aumento do fundo eleitoral para as campanhas municipais do ano que vem. O valor de 3,8 bilhões aprovados no relatório preliminar do projeto de lei orçamentária de 2020 na Comissão Mista do Orçamento é 120% maior do que os recursos públicos usados nas eleições de 2018, quando os partidos receberam 1,7 bilhão da União. O montante ainda será submetido à votação no relatório final do CMO e depois seguirá para plenário no próximo dia 17. Os recursos para bancar o fundo sairão dos ministérios, em especial da Saúde, da Educação e da Infraestrutura. Não há como dizer que é razoável esse aumento de 120%, colocar ainda mais dinheiro público nas campanhas, porque a iniciativa privada não pode fazer mais do que ações generosas. É um caminho equivocado, refutou o cientista político Felipe Madeira, professor da Universidade Estadual de Goiás. O especialista disse que está na hora do brasileiro aprender a fazer política com menos dinheiro. Isso faz parte do pacote de mudanças e da nova política que prometeram em 2018, emendou. A injeção de verba pública nas campanhas eleitorais de 2020 é apoiada pela maioria do PSL, ainda que o partido tenha votado contra a medida aprovada no relatório preliminar. O projeto, também respaldado de PT, PP, PTB, MDB, PSD, PL, PSB, PSDB e PDT e DEM, Solidariedade e Republicanos. A expectativa é de que ao menos 430 dos 513 deputados e 62 dos 81 senadores sejam favoráveis ao aumento do fundo eleitoral, segundo o levantamento informal
da presidência da Câmara. Os partidos assinaram o ofício enviado ao relator do orçamento de 2020, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, pedindo o remanejamento de recursos de emendas impositivas de bancadas para o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas. O dinheiro será usado para reforçar candidaturas e é justificado por líderes de siglas como uma necessidade absoluta, por causa do número de candidatos nas eleições municipais. Novo, PSOL e Cidadania são contra o projeto, mas, mesmo juntos, não conseguem pedir uma votação no plenário, nem com pressão, nem com votos. Inicialmente, parlamentares pediram 4 bilhões para o fundo, mas Domingos Neto concedeu um valor um pouco menor. Ao divulgar o aumento do financiamento eleitoral, o Congresso quer convencer a sociedade que o governo gastou menos e, assim, poderá injetar mais recursos nas eleições. Para Carlos Alberto Moura, analista político da HC7 Investimentos, controlar a narrativa não melhora a situação. Para ele, se houve economia na saúde e na educação, a gordura deveria ser colocada em novos projetos. Ou está tudo bem nas escolas e hospitais brasileiros? Questionou. O governo tinha proposto que o fundo eleitoral ficasse em 2 bilhões, mas a comissão do Congresso, responsável pelo orçamento, decidiu que o valor do financiamento será bancado com dinheiro cortado de ministérios, especialmente o da saúde, que teve redução de 500 milhões na despesa, da infraestrutura, que perdeu 380 milhões, e da educação, com corte de 280 milhões. Obras de habitação e saneamento e o Fundo Nacional de Saúde, que oferece remédios gratuitos à população de baixa renda, terão menos dinheiro à disposição. Se você deixar de dar remédio para o cara que não tem dinheiro para comprar medicação, que economia é essa? Pergunta Moura. O deputado Tiago Mitraud, do Novo de Minas Gerais, disse ser contra o uso de recursos públicos para financiar partidos ou campanhas eleitorais. Ele afirmou que não vai desistir de tentar barrar o projeto no plenário. O dinheiro do cidadão brasileiro precisa ser respeitado e investido onde realmente importa: saúde, segurança e educação. Embora tenha votado a favor do projeto, o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, argumentou que se confundiu na hora da análise e se comprometeu a nunca usar o dinheiro do fundo. Já para Domingos Neto, o financiamento público é a razão de todos terem a oportunidade de ser avaliados pela sociedade nas urnas. Além do fundo eleitoral, existe o fundo partidário, um aporte para as legendas financiados também com dinheiro público. Para se ter uma ideia, o PSL, maior partido da Câmara, receberá sozinho quase 1 bilhão durante 4 anos. O valor é pago mensalmente a todas as legendas, para custeios de despesas como água, luz e aluguel. Trata-se de verba da União, de doações privadas e de repasse de dinheiro com multas e penalidades judiciais. O montante também pode ser usado para impulsionamento de conteúdo na internet, compra de passagens aéreas para não filiados e contratação de advogados e de contadores. Viu aí, Bandeira, como é? Ou seja, assim, a gente entende que realmente as campanhas eleitorais, elas deveriam ser mediadas com recursos públicos, não nesse montante e nem tampouco saindo de ministérios fundamentais para a vida do brasileiro, como o Ministério da Saúde, Educação e Infraestrutura. Então vivemos uns problemas muito sérios nesse país, problema político principalmente, de gestão também, e pelas condutas dos nossos deputados, nós podemos perceber que realmente parece que nós não vamos ter uma saída a curto prazo de melhora da vida da população, porque nós temos um aumento muito considerável de recursos para a campanha eleitoral do próximo ano, que é uma campanha, a gente vai dizer que é uma campanha que atinge diretamente todos os municípios,
necessita de um aporte de recursos realmente, mas o problema não é esse. Se esses recursos fossem gastos, somente eles na eleição, talvez não saísse tão caro. O problema são as outras contribuições que entram ilegalmente nos partidos, que os candidatos recebem e que não são divulgadas. Isso é que torna o pleito desigual, né? Os partidos pequenos acabam eles ficam em desvantagem em relação aos partidos grandes, porque não recebem recurso suficiente do fundo eleitoral, né, dos partidos para a campanha, e o que recebe é mínimo para bancar suas campanhas, enquanto que os partidos maiores recebem, além de receber mais dinheiro, claro, alguns são ligados a empresários, recebem muito mais dinheiro por fora, e acaba que o pleito não se torna uma coisa democrática. Então quem manda, sem dúvida, que vai continuar mandando será o dinheiro. Então, resta-nos a nós e cobrar dos nossos deputados. Cada estado tem os seus deputados, então você deve procurar saber quem do seu estado votou para que a verba para a campanha do próximo ano mais que dobrasse, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre os deputados cearenses que votaram a favor para que aumentasse o fundo eleitoral. Sindicato em Destaque. Notícias sindicais. Vamos lá? Notícias sindicais. Bom, lembrar a você que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim está situado aqui na rua Dias Ferreira, número 103, bem próximo à Ponte Metálica. Então você, servidora, que por acaso tiver dúvida em alguma coisa sobre o seu salário, sobre os seus direitos ou sobre os seus deveres, procura a gente no sindicato, que estaremos lá todos os dias para lhes orientar sobre o que fazer. Então, importante que quando for ao sindicato, se tiver dúvida sobre o seu salário, passa antes na prefeitura, pega um contra-cheque, que já deveria ser enviado diretamente na conta do servidor, né? Já que recebe o salário no banco, é possível receber diretamente no banco também, ou via internet, né? Não é disponível ainda, para que as pessoas tenham acesso com mais facilidade, né, àquilo que lhes é de direito, né? Então, se você tem dúvida, vai no sindicato. Precisar de alguma consulta, ou exames, ou assessoria jurídica, nos procura no sindicato, que nós estaremos lá à disposição para ajudar todo servidor ou servidora que é filiado. E se você é funcionário público municipal e ainda não é filiado, procura o sindicato. Estamos lá todos os dias, a partir de 7h30 da manhã até às 17 horas, para lhes atender. Recursos que entraram no mês de novembro na Prefeitura Municipal de Quixeramobim. Pegamos apenas os principais. Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica, FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o Fundo de Saúde, que vem diretamente à Secretaria de Saúde do município. O Fundeb entrou neste mês de novembro a quantia de R$ 4.789.488,95. Fundo de Participação dos Municípios entrou R$ 3.411.390,83. E o Fundo Saúde entrou R$ 1.078.798,69. Então, alguma dúvida você procura do sindicato, tá? Que a gente também esclarece. A gente sabe que tem várias outras receitas, mas é claro, a gente traz aqui só as mais significativas. Claro que juntando vai dar muito mais coisas, muito mais recursos, não é isso, Bandeira? Bom, eu estive essa semana, eu trabalho também no interior, estive na escola Francisco Lobo. Essa semana eu já vi alguns comentários, né, de alguns funcionários temporários que já foram tirados esse mês, né, de dezembro. Há esse costume por parte da administração, em virtude da questão do orçamento, né? Os funcionários que trabalham temporariamente, a grande parte deles são cortados no mês de dezembro. Isso, claro, gera uma insegurança muito grande nesses funcionários, porque ficam sem ganhar, não é? Infelizmente, a gente na prefeitura de Quixeramobim, no município de Quixeramobim, temos uma quantidade gigantesca de pessoas que são temporários e que nesse período ficam seus empregos, sua grande maioria, claro, por conta até de uma falta de gestão decente, porque a gente sabe que é preciso. Se essas pessoas estão até agora, é porque precisa. E se saírem agora, vão fazer falta. Com certeza vai sobrecarregar alguns outros que no período de dezembro e janeiro vão ter que cobrir a vaga de quem,
principalmente nas escolas, né, municipais, vai cobrir a vaga de quem saiu e, portanto, é um montante muito maior de trabalho que eles vão ter que absorver. Mas a gente espera que futuramente, né, com uma gestão, a própria gestão que ainda está aí, que vai permanecer aí por um bom tempo, possa se compadecer dessa situação dos funcionários, né? É importante que os funcionários sejam todos efetivos, porque isso além de dar uma segurança para o próprio funcionário, dá uma segurança para o município também, que precisa, de alguma forma, cumprir com a sua função, né, de prestar o serviço à população. E a gente sabe, quando as pessoas são demitidas dos seus postos, fica um vazio muito grande. Serviços deixam de ser prestados. Ou então, se não precisa no período, provavelmente não precisaria em outro período. Então, a gente sabe que as dificuldades existem, mas que os nossos gestores devem pensar um pouco mais sobre isso. Bom, continuando ainda a falar sobre essa questão do fundo eleitoral, eu gostaria de falar sobre a questão da participação dos deputados cearenses nesse processo, né? Nós temos uma bancada cearense, que são 22 deputados, né? No Congresso Nacional, temos 3 senadores e 22 deputados, né? Do Ceará, o projeto contou com a aprovação de 10 deputados federais, entre eles Domingos Neto, que é um dos criadores da proposta, além de outros cearenses. Apenas 4 votaram contra a proposta. A Câmara dos Deputados aprovou novas regras para o fundão eleitoral e, com o apoio de parte da bancada cearense, articulam gastos com dinheiro público na compra e aluguel de imóveis, além de custear despesas com os advogados e multas. O projeto de autoria do deputado cearense Domingos Neto, do PSD, foi aprovado ontem por 263 a 140 votos na Câmara Federal. Com isso, os deputados já articulam um fundão eleitoral de 3,2 bilhões custeado com dinheiro do pagador de impostos. Do Ceará, o projeto contou com a aprovação de 10 deputados federais, entre eles Domingos Neto, um dos criadores da proposta, Moses Rodrigues, do MDB, Dr. Jaziel, do Partido Republicano, Guimarães, do PT, Luiziane Lins, do PT, Denis Bezerra, do PSD, Júnior Mano, do Patriotas, C. Ayrton, do PT, AJ Albuquerque, do PP e Aníbal Gomes, do PDT. Portanto, esses foram os deputados que votaram a favor para que se aumentasse as verbas que vão para o fundo partidário, né, para a campanha do próximo ano. O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, orientou seus deputados a aprovarem o projeto, mas depois recuou e alterou a orientação para não. Como sempre, esse governo não sabe para onde vai. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Não se encontra. Cerca de apenas 4 deputados cearenses votaram não contra o projeto. Teve até deputado cearense que falhou a sessão, propositalmente, para não declarar voto e assim não sofrer desgaste político entre os cearenses. Votaram contra o projeto os deputados federais Heitor Freire, do PSL, Capitão Wagner, do PROS, Pero Bezerra e Idilvan Alencar, do PDT. Todos devem lembrar que o Idilvan ele foi, durante algum tempo, né, secretário de Educação do Estado do Ceará. Bom, então, essa é a matéria que eu tinha falado para vocês sobre os deputados cearenses. Para a gente entender, perceber que realmente nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso, né? Nós vamos, claro, no próximo ano ter cada vez menos recursos para educação, saúde e infraestrutura por conta desses repasses que serão feitos para as campanhas do próximo ano. Bom, nós temos uma fala hoje para falar do Dr. Valdeci, né? A gente sabe que
O governo está prometendo aí que vai, inclusive, né, o salário mínimo não terá tanto aumento, né, infelizmente, mas tem outras coisas muito importantes, como a questão da Previdência, que tem muitas informações que ainda estão em aberto. Então nós vamos trazer hoje o Dr. Valdeci, ele vai falar um pouco para a gente sobre isso, né? Nos mandou um vídeo, inclusive, falando sobre isso, então vamos tentar mostrar um pouco da fala do Dr. Valdeci. Acompanhe o vídeo. Vídeo e fala do Dr. Valdeci. Olá, servidores públicos municipais do estado do Ceará. Eu me chamo Valdeci Alves e sou advogado de vários sindicatos de servidores municipais de vários municípios aqui na Federação do Ceará. E o objetivo de gravar esse vídeo é porque estão acontecendo algumas coisas graves que é preciso que não apenas os servidores públicos municipais dos municípios que adotaram regime próprio de previdência social, ou seja, aqueles municípios que não são filiados ao INSS, mas que têm previdência municipalizada, os regimes próprios de previdência. Então, estão acontecendo algumas coisas graves que eu quero chamar a atenção, não apenas desses servidores municipais, como também dos sindicatos cuja base territorial adotou o regime próprio de previdência. Olha, gente, o que é que nós temos hoje no Brasil em relação à reforma da Previdência? Que a emenda constitucional número 103 já está em vigor. Ela se aplica integralmente aos filiados ao INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Muitas das coisas que poderão, não é que serão, que poderão ser aplicadas nos regimes próprios de previdência, necessitam de duas coisas. Primeiro, que a PEC 133/2019, que está na Câmara dos Deputados, ela seja aprovada, porque é essa PEC que permite que estados e municípios adotem nos seus regimes próprios de previdência, nos seus estados e nos seus municípios, o que está previsto para o INSS. Então a PEC 133 não foi aprovada ainda. E muitas das coisas que já estão sendo aplicadas, baseadas na PEC 103, que trata só do INSS e dos servidores públicos federais, não se aplicando a estados nem a municípios, só podem entrar em vigor nos municípios que têm regime próprio de previdência social quando as leis municipais, ou seja, as leis locais, alterarem a legislação atual do regime próprio de previdência. Então, a reforma da Previdência basicamente não se aplica aos regimes próprios de previdência social aqui no Ceará e nem o município. E por que eu estou falando isso? Porque 3 municípios aqui do Ceará já saíram na frente tentando aplicar o que há de pior na 103, sem sequer as câmaras municipais alterarem as leis locais, até porque para as câmaras municipais agirem tem que aguardar a PEC 133/2019, que permite, que dá esse poder dos entes estaduais e municipais adotarem integralmente o que a União, que é o governo federal, adotou para o INSS e para os servidores públicos federais. Então, para servidor público municipal, continua vigorando a lei atual, não se aplicando a reforma da Previdência. Mas o município de Irauçuba é um dos primeiros aqui no Ceará que tenta já aplicar alguns princípios daqui, sem sequer esperar a PEC 133/2019 ser aprovada, ou pior, se antecipando mesmo de tal forma que o processo legislativo a que dão início, sempre visando causar prejuízo aos servidores, sempre a questão do interesse público, da justiça social nunca está à frente, né? Irauçuba é o primeiro que sai. Depois, redenção já anda com conversinha, que vai subir a alíquota para 14%, já andaram me consultando. Não pode subir a alíquota para 14% dessa maneira, sem antes esperar
a aprovação da PEC 133 e o pior, mesmo que a PEC 133 2019, que autoriza os municípios a usar integralmente tudo que foi aprovado para o INSS e para os servidores públicos federais, mesmo assim, não é só mandar uma lei, não. Toma aí, Câmara Municipal, altere aí para que agora aqui seja igual as mesmas regras para o INSS e para os funcionários públicos federais. Não é assim, não. Hoje, Pacajus mandou um projeto de lei criminoso para a Câmara Municipal de Pacajus, fazendo uma mini reforma da Previdência Local. O que tem o primeiro artigo da mini reformazinha de Pacajus? Aumentar a alíquota do servidor público municipal de Pacajus, porque lá em Pacajus é regime próprio e quebrado por má gestão de anos seguidos, quebrado, aumentando a alíquota para 14%. Hoje todo mundo lá paga 11%, como todo mundo nos regimes próprios de Previdência Social, que é a Previdência municipalizada aqui no estado do Ceará, paga no máximo 11%. Pacajus quer sair na frente cobrando 14% do servidor. Ora, aumentar a alíquota da Previdência do servidor municipal de 11 para 14 pode ser lido de outra maneira. Servidor, você vai ganhar 3% a menos do seu salário. Por quê? Porque pagar 14% é aumentar em 3% o desconto da Previdência Municipal. E pasmem, não está aumentando a alíquota do município, só do servidor, para o servidor financiar o rombo que todos os prefeitos do atual até o anterior fizeram. E ainda estão mexendo nos parcelamentos e reparcelamentos. E observe que a cidade de Pacajus, eu acabei de ver aqui a CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária, que diz como está a Previdência de Pacajus. A Previdência de lá está irregular. Tem uma certidão válida aqui, mas por força de ordem judicial. Olha o que diz a certidão aqui. Que o regime próprio de Previdência Social de Pacajus está em situação irregular em relação à Lei Federal número 9717/98. A emenda constitucional aprovada, a 103, diz que enquanto não for aprovada outra lei federal, quem vai regulamentar os regimes próprios é esta lei, a Lei Federal 9717/98, que é esta lei aqui, que continua valendo para os municípios. Mas aqui Pacajus, e as irregularidades observadas, tem na certidão. Estão suspensas, não é que acabaram, conforme determinação judicial. Ou seja, o regime próprio de Previdência em Pacajus está totalmente irregular e ainda querendo fazer reforma. E pior, aumentando a alíquota só do servidor. E o pior, sem obedecer o que está no artigo 10 da Constituição Federal, que diz que quando se mexer na Previdência, os servidores têm que participar do debate através dos seus sindicatos. E mais, a Lei Federal 9717/98, ela diz que para ter qualquer mexida como essa na Previdência, antes o município tem que apresentar o estudo atuarial. O que é isso? É um estudo que mostra um raio-x da situação da Previdência. Como é que está, como é que estava, como é que ficará. Está com problema? Então vamos resolver. Mas na hora que vai resolver o problema, todo mundo tem que contribuir para resolver. O município vai pagar a parte dele, o servidor vai pagar a parte dele, mas aqui não, aqui nem tem estudo atuarial. O município quer aumentar a alíquota, não debateu com a categoria, não debateu com a Câmara Municipal, não houve audiência pública e o pior, o município está totalmente irregular e está com a certidão previdenciária porque uma liminar da Justiça mandou. No mesmo sentido de Pacajus, retenção lá, já me consultaram alguns servidores, quer alterar a Previdência Municipal. Não pode, prefeito, de retenção. Por quê? Porque retenção nem a certidão tem. Tinha, mas não tem. O Fundo de Previdência próprio dos servidores de retenção está tão irregular que não tem nem a certidão de regularidade previdenciária. Então, no geral, servidores públicos municipais aqui do Ceará, e aí vocês de outros estados do Brasil, cuidado também, porque no Brasil hoje tem mais de 2 mil
regimes próprios de previdência. Eles podem querer sair na frente e é para fazer o mal, é para prejudicar direito de servidor, é para aproveitar o que tem de pior na emenda constitucional número 103 de 2019, que só alterou por enquanto a questão da previdência dos filiados ao INSS, que é o regime geral de previdência social, e os servidores públicos federais. Por quê? Os estados são entes autônomos. Os municípios são entes autônomos. Para alterar qualquer reforma, tem que passar pela Câmara Municipal e pelas Assembleias Legislativas. Aqui no Ceará, como eu já disse, nos 184 municípios, cerca de 62 adotaram regime próprio de previdência. Apesar de ter 122 municípios que não adotaram regime próprio de previdência, estes 62 municípios são os maiores do Ceará. Eles juntos têm mais servidores do que os demais 122 municípios. Os grandes municípios todos têm regime próprio de previdência. Fortaleza, capital, é regime próprio de previdência social. Maracanaú, aqui na zona metropolitana, é regime próprio de previdência social. Calcaia, é regime próprio de previdência social. Itapipoca, regime próprio de previdência social. O mesmo se diga de Sobral, Juazeiro do Norte, né? Então, os grandes municípios todos adotaram regimes próprios de previdência social. A reforma da previdência para esses servidores aqui no Ceará não chegou ainda. E é preciso que o servidor esteja atento, que os sindicatos destes municípios, que representam os servidores públicos municipais, estejam atentos, porque nós não podemos admitir que aconteça agora o que está acontecendo em Irauçuba, em Redenção e em Pacajus. E Pacajus é uma vergonha. Eles sequer estão esperando a aprovação da PEC 133 de 2019, que é a que permite que esses entes possam utilizar o mesmo padrão utilizado na reforma previdenciária, que até agora, repita-se, só vale para servidores federais e para os filiados ao INSS, que é um regime geral federal, que não pertence a estados nem a municípios, mas os regimes próprios de previdência dos estados da federação e dos municípios, a reforma não chegou ainda. Então, servidores, não aceitemos câmaras municipais desde 62 municípios do Ceará não aprovem nada como eles estão mandando em regime de urgência urgentíssima. Não. Qualquer mexida nos regimes próprios de previdência local requer, antes de tudo, um debate público, uma audiência pública na Câmara Municipal, onde o município mostra o demonstrativo atuarial do regime próprio de previdência. Por quê? Porque a própria emenda constitucional número 103 diz que é possível que a alíquota de um regime próprio de previdência seja inferior ao pago pelos servidores federais, que agora está em 14%, vai valer só a partir de março do ano que vem, mas passou para 14%. Nesse caso, se não houver déficit atuarial, pode até ser menor do que 14%. Pode ficar nos 11% atuais, pode baixar para 10%, para 9%, ok? Então, é preciso primeiro que o município demonstre para os vereadores e para os servidores públicos municipais um déficit de tamanho que requer um remédio, que nós sabemos que a maioria dos fundos aqui de previdência própria são deficitários por má gestão, por desvio das verbas, pelo não repasse do recolhido ao servidor e pelo não pagamento da parte dos municípios da alíquota do ente municipal para o regime próprio de previdência. Bom, estamos chegando ao final do programa Sindicato em Destaque. Agradecer aqui o Bandeira, que esteve na técnica comigo. Agradecer aos ouvintes da Rádio Campo Maior e do programa Sindicato em Destaque, que ficaram ligados aqui agora. E quem ainda não acompanhou, aproveita que o programa está na internet, no nosso Facebook. E o programa Sindicato em Destaque volta no próximo sábado. Um grande abraço a todos e, se eu não voltar aqui antes do fim do ano, feliz ano novo e feliz Natal para todo mundo. Enfim, eu só faço o primeiro programa do mês. Um grande abraço a todo mundo.
Você ouviu Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. De volta no próximo sábado. O programa que você acaba de ouvir é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que foram abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores.